Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Mercedes e estou aqui para falar de um tema extremamente importante, tipos de sujeito. Logo, estamos falando de análise sintática. Quando falamos em tipos de sujeito, você tem que ter em mente duas classificações muito importantes, tá? Primeiro, o sujeito, ele está na oração ou ele não está na oração? Se ele estiver na oração, tá? Como nós vamos ver aqui nesses dois exemplos, você vai encontrar um núcleo substantivo que será o sujeito. Então veja comigo, olha direto o exemplo. Muitos alunos saíram. Muitos alunos saíram. Então você tem aqui uma relação do verbo com o substantivo alunos. A expressão muitos alunos é o sujeito, expresso na oração. O que é oração mesmo, prof? Tá vendo esse ponto final? Oração, uma frase que se organiza em torno de um verbo. Cadê o verbo? Saíram, né? Conjugado. Muitos alunos, sujeito. Então, quem, né? A pergunta famosa que a gente faz para o sujeito, quem? Quem executou a ação de sair? Muitos alunos. Quantos substantivos há aqui nessa oração? Um só, que é a palavra alunos, com o qual o verbo concorda. Chamamos de núcleo. Chamamos de sujeito simples, tá? Quando tem apenas um núcleo. Professora, mas está no plural, como é que é simples? Não tem nada a ver com plural e singular, pessoal. Muitos alunos, plural, ok? Mas só tem um substantivo, um núcleo. Então, quando o sujeito tem apenas um núcleo, é chamado de sujeito simples. Ele está expresso na oração? Está, mas há mais substantivos. Olha só, alunos e pais saíram, né? Quem, né? Quais são as pessoas que saíram? O sujeito está aqui, certo? Mas com dois núcleos, dois substantivos, veja, e o E é uma conjunção que estabelece esse paralelismo, né? Então, João e José, Pedro e Mário, o prédio e a casa. Então, alunos e pais saíram. Nós temos dois núcleos. Então, nós temos o sujeito composto. Note que o verbo está no plural, porque os núcleos estão no plural, mas mesmo se fosse o aluno e o pai, seria também saíram. Então, aqui nós temos o sujeito na oração, tá? Só que agora nós vamos falar dos casos que mais caem no Enem. Casos em que o sujeito não está na oração. Mas aí, como é que é isso? Tem sujeito, não tem? Pois é, são três os casos, tá? Quando não há um sujeito expresso na oração, pode ser três opções. Ou o sujeito está oculto, ou o sujeito é indeterminado, ou ele é inexistente. E nós vamos ver agora, no próximo slidezinho aqui, a diferença entre os três, porque muita gente confunde principalmente o que é sujeito oculto do indeterminado. Vamos ver? Então, pessoal, vocês acabaram de ver sujeito simples com apenas um núcleo, um substantivo. Quando eu falo em substantivo, pode ser também uma palavra substantivada, tá? Então, o olhar, o comprar. Então, uma palavra substantivada, um núcleo, duas ou mais palavras substantivadas ou substantivos, dois ou mais núcleos, sujeito composto. Agora, o mais importante para o Enem diz respeito quando não está expresso na oração, quando o sujeito não está na oração. Veja que muita gente confunde oculto com indeterminado. Então, vamos começar por aqui, calma. Vamos começar sempre como eu faço, de trás para frente, com um exemplo. Comeu pudim. Essa frase solta é estranha, vamos combinar. Quando eu digo assim, comeu pudim, você imagina assim, meu irmão, minha mãe fez, vamos fazer uma cena, contexto. Minha mãe preparou um pudim, colocou na geladeira de noite pra gente comer no almoço do dia seguinte, né? Mas você tem aquele irmão esperto, né? Ou você mesmo, foi lá na geladeira e plá, né? Aí mais um pouquinho, aí mais um pouquinho. Aí de manhã tá lá o pudim todo, né? Comido. Aí, quem? Foi o João que comeu o pudim? Foi o Pedro? Foi a Mariana? Com certeza a Mariana. Sério? Sério. Comeu o pudim. Então, existe um contexto. O Enem adora fazer alguma questão de gramática vinculada a um texto. Então, se o João, a Mariana, seu irmão, comeu pudim, mas não está na oração, a oração começou aqui, tá vendo? Vamos supor que tivesse um ponto aqui. Essa é a oração, lembra que eu falei? O que é uma oração? Oração é uma frase que se organiza em torno de um verbo. Então, eu tenho uma oração. Dentro dessa oração, tá? O pudim não é aquele que come. O pudim, vocês vão ver isso em outra aula, é o objeto direto, tá?
Aqui o que importa é quem comeu. Quem comeu, você sabe pelo contexto, foi o seu irmão, né? Foi a Mariana, a sua irmã, o seu irmão, o João. Então, você sabe pelo contexto do texto quem é esse sujeito. Então, ele está oculto naquela oração, mas você pode depreender pelo contexto. Pessoal, você lê um pouco mais o texto e descobre quem é a pessoa, tá claro? Então, isso é o oculto. Uma outra forma de sujeito oculto, que a gente aprende mais na escola, tá? É assim, ai, acordei cedo, comi o pudim, estou bonita. Quando você percebe pela desinência do verbo, que é o eu, que é o nós. Então, quando eu digo assim, acordei alegre, eu não preciso dizer eu, né? Se eu falo acordei, já é eu acordei, tá? Então, também é depreendido do contexto. Claro que não é um contexto muito maior, né? É um contexto aqui até interno, você percebe pela conjugação do verbo. Então, há dois tipos de sujeito oculto. Aquele que eu tenho que depreender pelo contexto, que o Enem ama de paixão, porque o Enem quer que você interprete texto. Você sabe disso, né? Então, você vai lá no texto e fala, ah, é mesmo, a irmã do personagem comeu pudim. A própria personagem comeu pudim, não sei. Você vai lá interpretar, fechou? Ou um caso em que você já sabe qual é o sujeito pela conjugação do verbo. Isso é chamado de oculto. Uma nota aqui importante, às vezes, essa expressão sujeito oculto, você vai ver no material teórico, inclusive, que você está acompanhando, pode ser chamado de elíptico, implícito, subentendido. As gramáticas não têm uma nomenclatura oficial, tá? Muitos dizem sujeito simples, só que subentendido, entendeu? Se é o seu irmão que comeu pudim, o João, certo? O João comeu, lembra? Sujeito simples, um núcleo. Mas ele não está na oração, então é um sujeito simples, subentendido. Então, esse termo oculto nem sempre é cobrado, tá? Na escola, nas gramáticas mais tradicionais, esse é o termo mais frequente. Mas, às vezes, o Enem pode inovar e pedir a parte interpretativa mesmo. Só perguntar se o sujeito está implícito, subentendido. É a mesma coisa. Muito bem. Entenderam o que é sujeito oculto, ou subentendido, ou implícito? Maravilha. E o sujeito indeterminado? Não é a mesma coisa, professora? Não é, não. Um sujeito indeterminado, eu não consigo depreender do contexto. Sério, você lê o texto e não descobre. Tá? Exemplo, eu chego do nada aqui no estúdio e falo, ai, gente, roubaram meu carro. Do nada, sem contexto prévio. Eu chego do nada e falo, pegaram minha apostila, roubaram meu carro. Frase solta. Você sabe quem roubou? Eu não sei. Fórmula clássica. Verbo na terceira pessoa do plural, sem contexto algum. É bem diferente do oculto. Não tem contexto, pessoal. É do nada, pegaram minha apostila, roubaram meu carro, detonaram minha casa. Entendeu? Muito bem. Esse é um jeito muito frequente e comum do nosso dia a dia, de a gente indeterminar o sujeito. Há um outro tipo mais sofisticado, que, claro, os vestibulares gostam, que é com a partícula C. Precisa-se de alunos. Necessita-se de calma nesse período de pandemia. Quem necessita? Não sei, não está no contexto. Precisa-se de alunos. Uma escola, sei lá, um professor particular precisa, não sei. O texto, nem há texto em volta, entende? Essa frase é meio solta, é meio sem contexto. Então, se não há contexto e o verbo está na terceira pessoa do plural ou na terceira pessoa do singular, partícula C, preposição em seguida, você tem as duas fórmulas do sujeito determinado. Essa questão da partícula C, você vai assistir outra aula só dela, só desse caso, tá? Fechou? Vai ter uma aula só disso. Então, eu já estou te colocando aqui que isso já vincula a outra aula. Vamos ver agora por último, vamos lá, no próximo quadrinho, o último caso, que é o sujeito inexistente. Não há sujeito, nem escondido, nem subentendido, nem determinado. É porque não tem mesmo. E são 3 casos que você vai ter que o quê? Não tem outro jeito. Decorar. Então, vem comigo decorar. Então, você acabou de ver a diferença importante de sujeito oculto, aquele que está escondido, mas você percebe pelo contexto quem é. Lembra do comer pudim? Você já sabe o que é sujeito indeterminado, quando não há no contexto, né, a recuperar essa informação do sujeito. Roubaram meu carro, eu leio, vejo tal e não há essa informação. Lembra? Há 2 fórmulas importantes, né? Com partícula C, precisa-se de, roubaram, com verbo na terceira do plural, guarda isso. Agora, nós temos o último caso. Como é que pode uma oração não ter sujeito? Simples assim, não ter.
né? Pois é muito raro, tá? E há 3 casos. Então, vamos decorar. Decorar é saber do coração. Né? Vamos decorar e pensar. Como que um evento, uma ação não tem sujeito? Quando você pensa em roubar, em amar, em comer, você pensa em alguém, né? Ou algo, certo? Agora, e chuva? Choveu muito hoje. Choveu. Será que tem São Pedro lá com o regador? Vamos lá jogar água? Não, não tem, tá? É um fenômeno natural. Você estuda biologia, você estuda física, você estuda química, então você sabe como esses fenômenos ocorrem, né? Então não existe alguém proporcionando essa atividade, ok? Não tem assim, ele chove. Ontem eu chovi. Pode em termos poéticos, né? Nossa poesia, nossa licença poética. Ontem eu chovi muito no meu coração. Ok, muito bonito, porém, tá? Não é a gramática tradicional. Na gramática tradicional, no uso literal, choveu muito ontem, certo? Você não tem sujeito, tipo, não tem. Quem choveu? Você nem faz a pergunta, pensa bem. Quem choveu? Não tem. Então, com fenômenos naturais, grava isso. Chover, gear, nevar, trovejar, tá lá, né? Thor, né? Não sei qual é o deus do trovão, não sei, Thor? Não deve ser. Tá lá, pá, jogando raios. Não tem disso, tá? Então, fenômenos naturais usados no sentido literal, tá? Não tem sujeito, o verbo fica sempre na terceira pessoa do singular. Aliás, nos 3 casos, o verbo fica na terceira pessoa do singular, tá? O segundo caso, também é tempo decorrido, também é um fenômeno da natureza, o tempo ir adiante. Os verbos fazer e os verbos haver, tá? Muito usados com o sentido de tempo decorrido. E neste sentido, também não tem sujeito. Faz 2 anos que, aí uma nova oração começa. Essa oração, faz 2 anos, há 2 anos, faz 2 anos, faz 3 dias, você está falando em tempo decorrido, não tem ninguém empurrando o tempo para frente. Não há sujeito, por isso que o verbo tem que ficar sempre na terceira pessoa do singular, meus queridos. Por quê? Pelo amor de Deus. Aí fica horrível falar, fazem 2 anos. Não. Aí acabou a amizade. Aí você cancela. Tô brincando, tá? Mas não pega legal. Faz 3 dias, faz 2 anos que não namoro. Ai, que horror. Faz 2 anos que, enfim, né? Aí você coloca o que você quiser na frente. Caso importante esse. E por fim, o que tem mais caído nos vestibulares, não é nem o primeiro caso, nem o segundo, é o terceiro. O verbo haver de novo. O verbo haver, ele pode ter sentido de tempo decorrido ou sentido de existir. Cuidado nas redações do Enem, muita gente confunde isso, tá? Houve dúvidas na aula. Professora, não pode houveram? Não. Ficou horrível. Houveram dúvidas. Até meu ouvido não aceita isso, tá, pessoal? Meu ouvido é sensível. Houve dúvidas. Dúvidas, quem que houve? Não tem. Dúvidas é o objeto direto. Houve o quê? Aqui eu tenho o objeto direto, não o sujeito. Veja que dúvida está no plural e o verbo está no singular. Não pode concordar. Sempre na terceira pessoa do singular. Então, para fechar, vamos lá, decorando. Quando que o sujeito é inexistente? Fenômenos naturais, usados no sentido literal. Verbo fazer e haver no sentido de tempo decorrido e o verbo haver no sentido de existir. Grava isso que você vai se dar super bem. Não confundir oculto e indeterminado, porque são situações um pouco diferentes. O oculto vai depender do contexto e da interpretação de texto.